Saudações no ar, a edição de domingo do Jornal da Noite. Vamos ao primeiro bloco informativo. O antigo Presidente da República, Armando Guebuza, diz que o diálogo político entre o Presidente da República e os candidatos presidenciais só fará sentido com a presença de Venâncio Mondlane. Filipe Paúnd, antigo secretário da Frelimo, diz que o partido sempre privilegiou o diálogo para resolver problemas do país. Já o vice-ministro da Ciências e Tecnologia, Edson Macquaca, diz que o diálogo é o único caminho para ultrapassar os diferentes políticos sem que haja violência. O antigo chefe do Estado, Armando Guebuza, defende que os moçambicanos devem aguardar pelos passos subsequentes do diálogo político proposto aos 4 candidatos pelo Presidente da República. A reunião pressupõe que participem os convidados, os convocados. Não apareceu o líder do Podemos, é representante do Podemos. Aguardemos os passos seguintes. Somente nós esperamos que todos os moçambicanos, os que concordem e os que discordem, tenham consciência de que este país é nosso, é de todos nós, e por isso mesmo todos nós devemos fazer aquilo que nós pudermos para que haja mais concórdia, para que haja concórdia entre nós e continuemos a construir o país. Por sua vez, o antigo secretário-geral da Frelimo, Filipe Paúnd, disse que é cultura da Frelimo dialogar para resolver qualquer diferendo político. A Frelimo sempre foi um partido que pugnou por diálogo em todos os seus processos. Dialogar é sempre bom, encontrarmos o consenso. O diálogo é a forma mais sábia de se encontrar o consenso. Quando há diálogo, entanto, nós estamos exatamente à busca do consenso. Portanto, isto é normalíssimo. O país, o partido sempre pugnou pelo diálogo, não é uma coisa nova. Por outro lado, o vice-ministro da Ciência e Tecnologia, Edson Macquaca, considera que o diálogo é o único caminho para a paz. Bom, eu espero que continuemos a apostar no diálogo. A violência gera violência. A violência não resolve o problema. Continuemos a apostar no diálogo e eu espero que o bom senso prevaleça e que no âmbito da abertura, da disponibilidade do Sr. Excelência Presidente da República e de tantos outros atores relevantes, possamos encontrar caminhos dentro da normalidade, dentro do diálogo, para que a paz possa prevalecer. De referir que o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse aos 3 candidatos presentes na reunião da última terça-feira que, se soubesse o paradeiro de Mondlane, iria ao seu encontro, tal como fez com o falecido Afonso Dhlakama. Ativistas e membros de organizações da sociedade civil divergem de opinião quanto aos resultados do diálogo político proposto pelo Presidente da República, mas convergem ao defender a necessidade de um diálogo sério e profundo para o restabelecimento da paz no país. Esta terça-feira, 26 de novembro, foi a data escolhida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para reunir com os 4 candidatos presidenciais num diálogo visando encontrar soluções para o fim da crise pós-eleitoral que se vive no país. Entretanto, o jornalista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, diz que Filipe Nyusi devia participar do diálogo como parte interessada e não como líder. Quem está a liderar o diálogo é a parte interessada do processo e um dos principais protagonistas de tudo o que está a acontecer, que é o Presidente Nyusi. Quer liderar um diálogo como quem? Como atual Presidente da República? Como Presidente da Frelimo?
como alguém que daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, alguma coisa vai deixar o poder. A primeira condição para o diálogo, para mim, seria a constituição de uma equipa para liderar o diálogo, em que o presidente Nyusi faça parte interessada do processo, não seja quem lidera o diálogo. Não deve existir nenhuma conversa. Há de haver um entretenimento, entreter os outros, enquanto o tempo passa, enquanto o Conselho Constitucional vai tentando deliberar ou analisar os processos, enquanto não decidir, vamos entreter as pessoas, os moçambicanos, os políticos, em nome de um diálogo. Já a diretora executiva do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, Benilde Nhalevilo, espera um diálogo honesto com vista ao restabelecimento da paz no país. Nós esperamos deste diálogo é que saia uma solução para a paz. Embora seja algo que eu digo que é um bocado difícil, porque esta questão das eleições é decidida ao nível técnico, não ao nível político. Então, não sabemos como é que vão conseguir conjugar a parte política e a parte técnica, mas eu penso que o importante é que sempre prevaleça a verdade e que se consiga chegar à paz. Por sua vez, a ativista social e pesquisadora Terezinha da Silva entende que o diálogo devia ser melhor preparado de modo a abranger outras partes interessadas no processo eleitoral e na pacificação do país. Esse diálogo devia ser melhor preparado, porque os 4 partidos políticos deviam estar preparados para discutir aquilo, quais são os aspectos que os divergem e os aspectos que os unem. Por outro lado, também acho que cada partido devia também ter discutido antecipadamente o que é que vai ser refletido, porque a situação é tão triste, é tão preocupante, com tanta violência, que não é só física, até moral. Em relação ao envolvimento da sociedade civil no diálogo, Terezinha da Silva diz que deve-se abrir espaço apenas para profissionais que estejam abalizadas sobre as dinâmicas da política nacional e processos eleitorais. O ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, diz que a paralisação dos corredores de desenvolvimento nestes últimos dias terá um impacto negativo na disponibilidade de produtos na quadra festiva que se avizinha. Segundo o governante, espera-se igualmente consequências macroeconómicas e sociais. O impacto é muito grande. Não gosto muito de falar de números, sobretudo porque a avaliação tem vários ângulos. Mas o impacto é muito grande e nós vamos ressentir desta paralisação na disponibilidade dos produtos para a quadra festiva e também no aumento do preço dos produtos por falta de produtos. Portanto, o impacto é a todos os níveis, não só portanto, nos produtos alimentares, mas também na nossa capacidade de prestação de serviços e captação de divisas. A fronteira de Ressano Garcia é uma fronteira bastante importante. O ministro dos Transportes e Comunicação, Mateus Magala, diz que apesar da atual situação política do país, o governo nunca teve a intenção de restringir o uso da internet. Pelo contrário, as restrições tinham em vista o uso responsável da internet e a promoção da coesão social. No contexto da situação atual do país, nós nunca tivemos a política de proibir a utilização da internet. Eu nunca disse isso. Nunca disse isso. Eu lembro na entrevista que me fizeram em Ressano Garcia. Talvez alguns pudessem ou quisessem que eu fosse por esse caminho, mas eu não disse que nós
cortamos a internet. O que eu disse naquela altura, e repito agora, foi um apelo a toda a sociedade, principalmente a juventude, que é a nossa esperança, nosso futuro, para usar a internet para promover o desenvolvimento, a coesão social e portanto, a moçambicanidade. É o que eu disse. Então, comportamentos desviantes têm que ser sancionados não pelo governo, mas principalmente e sobretudo pela comunidade, porque é lá onde a nossa identidade começa. Fechamos o primeiro bloco informativo inserido no Jornal da Noite. É a altura de observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Campanha Promo de Publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. 10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia o programa do editor de Santa? O editor se fia efetivamente naquilo que são as promessas. É preciso que continuem a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Renovados os votos de boa noite, vamos ao segundo bloco informativo. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, inicia amanhã uma visita de trabalho de 2 dias a Angola. Para analisar esta visita, junta-se ao Jornal da Noite o jornalista angolano José Gama, que nos fala a partir da África do Sul. Boa noite, José Gama, e obrigado por ter aceito ao convite. Boa noite. Que perspectivas nós podemos ter desta visita nos laços de cooperação entre Angola e os Estados Unidos da América? Bom, os Estados Unidos e Angola assinalaram, aliás, este ano passado, 30 anos de relações diplomáticas, e agora os dois países pretendem ir para uma nova fase, tendo em conta que têm um volume de negócios na ordem de 2 bilhões de dólares. São os Estados Unidos que exploram também petróleo em Angola, e agora os Estados Unidos está numa fase em que pretende reabilitar a linha férrea de Angola, que vai desde os Congos até a província de Benguela, concretamente no porto do Lubito, um corredor econômico, a que chamam também de corredor econômico, e isto tem uma importância para os Estados Unidos para poderem escoar os seus produtos, os mineiros, como o cobalto, que exploram da República do Congo, e do Congo vai passar pela linha férrea até o Porto de Lubito, e o Porto de Lubito depois ser transportado de barco para os Estados Unidos. É um mineiro muito importante, que serve para a fabricação de celulares, baterias, e os Estados Unidos estão a investir aí cerca de 2 bilhões de dólares para a reabilitação dessa linha. E com isso os Estados Unidos é um dos legados do presidente Biden, e ele pretende ir para Angola para firmar já este acordo, e este acordo vai ser em território nacional. Angola vai ser uma espécie de cimeira que vai reunir todas as partes que financiaram este
corredor vai estar os Estados Unidos, como é óbvio, vai estar a primeira-ministra de Itália e provavelmente os presidentes da RDC e da Zâmbia. Não é necessariamente uma visita de Estado, é uma visita no âmbito de uma cimeira já programada há algum tempo entre as partes. Embora que Biden está numa situação de saída já do poder, mas é um compromisso dos Estados Unidos a longo prazo e havia necessidade dele ir para Angola, porque em novembro do ano passado o presidente João Lourenço esteve nos Estados Unidos e ele prometeu que iria para Angola depois de ter recebido um convite do estadista angolano. Vamos analisar ainda a situação dos investimentos norte-americanos. Esteve a fazer uma análise superficial ao projeto de corredor ferroviário do Lubito. Vamos falar mesmo do impacto dos investimentos angolanos dos Estados Unidos em Angola. Sim, que é. Não percebi, ouvi um pouco baixo para... Como é que avalia os investimentos norte-americanos em Angola? Os Estados Unidos são os que exploram o petróleo em Angola já há muitos anos. Como dizia, tem um volume de negócios dos países na ordem dos 2 bilhões de dólares. Há perspectiva e interesse de Angola aumentar ainda estas exportações e importações entre os dois países. Angola tem uma nova liderança desde 2022, desde 2017, e esta nova liderança, conduzida pelo presidente João Lourenço, fez uma aproximação quase que inédita aos Estados Unidos, pondo de lado os aliados tradicionais como a Rússia e a China, e agora, durante esse período de Biden, os dois países estiveram quase que numa lua de mel, e Angola ganhou este investimento que vai, de certa forma, impulsionar a economia, vai promover também receitas aduaneiras assim que este corredor estiver pronto. Os Estados Unidos vão explorar por um período de mais de quase 50 anos, portanto é uma valia para os dois lados. Dos Estados Unidos, que vão poder escoar os seus produtos explorados dos Congos, e, por outro lado, Angola, que vai ter a sua linha férrea reabilitada, e também com isso vai passar a desenvolver e a promover a integração regional, integração com vista à promoção e à distribuição também de produtos angolanos também aqui na região e vice-versa. Vai ser uma política que vai, de facto, beneficiar também, de certa forma, a Angola, que está a relançar a sua economia, está a procurar diversificar as suas exportações, e todos estão esperançosos para que amanhã o presidente Biden faça esta visita de 3 dias a Angola. Ele deverá chegar de noite, dia seguinte vai trabalhar, é capaz de ir também para o interior de Angola, necessariamente em Benguela, onde está o porto de Lubito, e depois, na quarta-feira, ele tem um regresso para os Estados Unidos. Tendo em consideração que esta visita é feita quase no término do mandato do presidente Joe Biden, o que é que Angola espera do novo presidente eleito? Falamos de Donald Trump. O Biden termina o seu mandato quando forem 12 horas do dia 20 de janeiro de 2025. Há agora um presidente eleito, que é o Trump. O Trump tem a fama de ser pouco desligado à África, pelo menos naquele mandato anterior em que esteve no poder. Há estimativas e há a esperança de que ele possa vir fazer correções e desta vez abraçar um pouco também a África. Agora, Angola, o que é que espera dele? Há esse projeto do Corredor do Lubito, é um projeto que não é necessariamente
do presidente Biden, embora tenha sido ele o impulsionador. As partes já vêm conversando sobre isso há cerca de 20 anos. O Trump, quando chegar, terá apenas só de dar sequência. Agora, Angola vai querer do Trump a mesma abertura que teve com o presidente Biden. E para isso vai ter que voltar da estaca zero, continuar a promover e procurar uma certa aproximação também com o presidente Trump, e como dizíamos, é capaz de que ele faça aqui algumas correções e venha abraçar a África e, quem sabe, promover também, realizar a sua primeira visita ao continente, já que no primeiro mandato o presidente Trump não saiu dos Estados Unidos para visitar aqui a África. Muito obrigada, José Gama, por ter aceito o convite para prestar para tecer aqui algum comentário em torno da visita do chefe de Estado dos Estados Unidos da América a Angola. Obrigado. Retomamos a território internacional, reagindo à avaria da máquina de tratamento de cancro afeto no Hospital Central de Maputo. O presidente da Associação Médica, Henriques Viola, diz que a situação está a causar enormes constrangimentos aos pacientes que procuram por serviços oncológicos. Viola diz ainda que não se trata apenas do aparelho da radioterapia. Vários aparelhos têm problemas de manutenção, o que tem impacto direto na vida dos pacientes que procuram por tratamento. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma de que um tratamento tão importante e tão urgente quanto é a radioterapia, que sempre que não está disponível, acarreta uma série de constrangimentos para todos os pacientes, principalmente porque trata-se de um processo praticamente irreversível, em que todos os danos que vierem a partir deste momento tornam-se irreversíveis. Um dos princípios que nós temos em medicina é de que o doente oncológico é um doente prioritaríssimo, né? É prioritaríssimo, na medida em que aquilo que era o estado do seu tumor hoje pode não ser o mesmo daqui a 2, 3 dias, sob o ponto de vista de aquilo que nós chamamos de ressecabilidade, ou seja, a possibilidade de curar completamente o próprio tumor. Pode ser que já não seja possível dentro de algum tempo. Então, penso que provavelmente devem estar a ocorrer situações dessa natureza para vários pacientes, infelizmente. E esta questão da avaria dos aparelhos não se trata só do aparelho de radioterapia, infelizmente. É algo cíclico dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde, na medida em que vários aparelhos têm muitos problemas na sua manutenção e também na própria dinâmica do seu uso, sob o ponto de vista de sobrecarga. Geralmente são poucos aparelhos para muitos casos, e isto implica uma grande sobrecarga e, por consequência, avarias constantes. Daquilo que tem sido as estatísticas nas unidades sanitárias, os dados indicam que o número de ocorrências e que o serviço de manutenção é chamado para ocorrer a uma avaria nos diversos setores tem estado a aumentar cada vez mais. Não estou a falar apenas dos aparelhos de radioterapia, falo, por exemplo, dos aparelhos de radiografia, o raio-x, os aparelhos de ecografia, os aparelhos de TAC. Então, tem um bocadinho destas situações que, infelizmente, vão ocorrendo aqui e acolá, e de forma bastante até generalizada, vamos assim dizer, bastante generalizada, acarretando muitas dificuldades para os nossos pacientes. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que não há razoabilidade para tal. Significa necessariamente que o processo de reparação está a levar tempo demasiado, e não tenho dúvidas absolutamente nenhuma de que isso tem levado a situações até perda de vidas humanas, porque os tumores tornam-se irreversíveis em algum momento. O Centro de Integridade Pública questiona as razões de nunca ter apresentado relatórios dos trabalhos realizados pela Comissão de Reflexão sobre o modelo de descentralização. O CIP entende ser perigoso a transição do poder governativo sem os resultados das atividades da CREMOD.
O resultado dos trabalhos da Comissão de Reflexão sobre o modelo de descentralização CREMODE, criada há mais de 2 anos, continua a ser uma incógnita. Sabe-se, no entanto, que a CREMODE já apresentou 2 relatórios ao Conselho de Ministros, cujo conteúdo continua no segredo dos deuses. Atento e preocupado com o caso, o Centro de Integridade Pública, através deste artigo publicado nesta quarta-feira, repudia a confidencialidade com que se está a gerir a comissão, fato que poderá colocar em causa a relevância da CREMODE. A falta de publicação destes relatórios de progresso que mantém as recomendações da CREMODE no absoluto segredo do Conselho de Ministros e dos membros da comissão, que é financiada pelo erário público, como se de uma informação classificada se tratasse, incluindo a falta de abertura deste último órgão, com vista a discutir os resultados preliminares trazidos, pode colocar em causa não só a relevância da criação e existência da CREMODE, mas também dos trabalhos que tem vindo a desenvolver, pois os mesmos não passam pelo escrutínio público. Lê-se no documento. Com o governo vigente prestes a cessar seu mandato, o CIP entende ser este um encargo perigoso para o próximo governo a tomar posse em janeiro de 2025. E, por se tratar de uma comissão criada pelo atual governo que dentro de menos de 2 meses cessará funções como resultado da tomada de posse do próximo executivo, não faz sentido que encerre o seu ciclo de governação sem antes concluir o dossiê da descentralização, abrindo-se publicamente para a discussão dos resultados da comissão por si criada. Não faz sentido deixar esse encargo ao governo que segue, que de início poderá não estar devidamente abalizado sobre o assunto, acrescentou. Por isso, não apresentar os resultados dos trabalhos desenvolvidos na implementação da CREMODE pode não se ir a tempo de resolver os prementes constrangimentos e ou desafios que marcam o modelo atual da descentralização vigente no país desde janeiro de 2020. Conceberem-se soluções frágeis que não respondam perfeitamente aos problemas que enfrentam o atual modelo de descentralização, podendo inclusivamente ser fonte geradora de outro tipo de constrangimentos a se registarem no próximo ciclo de governação. Concluindo, em nome do compromisso em resolver os constrangimentos que têm vindo a marcar o primeiro ciclo de governação descentralizada provincial que levou o governo a criar a CREMODE, é preciso que se escrutinem publicamente os relatórios de progresso desta comissão, defende o Centro de Integridade Pública. Para trás fica o bloco informativo. Hoje, 1 de dezembro, o Dia Mundial da Luta contra o SIDA. Nós fizemos assim a edição de domingo do Jornal da Noite. Temos um encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Até lá fica lançado o convite para que o Carlos Estador continue com a nossa restante programação. Até amanhã.